Compreender as técnicas de pilotagem usadas em rally ajudará a compreender a relação entre o carro e a superfície da estrada e a dominar o controle do veículo sob pressão extrema. Dirt Rally tem um modelo de direção de veículos preciso e detalhado e, portanto, você precisará usar técnicas de pilotagem da vida real para passar pelos estágios mais técnicos sem se arrebentar. Domine essas técnicas e você maximizará o potencial de cada carro, permitindo obter melhores tempos nos estágios e disputar vitórias em campeonatos. A maioria dos aspectos da pilotagem em rally gira em torno de um componente essencial, a transferência de peso, ou seja, a inércia do peso do carro à medida que ele muda de direção. Essa é a força que faz seu corpo se mover à medida que o carro freia, acelera e vira. A transferência de peso afeta a quantidade de pressão mecânica aplicada por cada um dos 4 pneus contra a superfície da estrada. Quando um carro acelera, desacelera ou vira, cada pneu experimenta uma diferença de pressão mecânica em comparação com o carro parado. Isso resulta no aumento ou na redução da aderência potencial disponível. Frear e acelerar gera transferência de peso longitudinal, enquanto virar gera transferência de peso lateral. Ela também pode ser influenciada por outros fatores, como a superfície da estrada, os saltos e os cumes. Sempre tente gerenciar a transferência de peso no momento necessário, seja acelerando, freando ou virando. Isso maximizará o potencial de aderência de cada pneu, mantendo a fluência do veículo na estrada e na saída das seções de um estágio. É importante ter esse princípio básico em mente ao assistir estes guias, já que quase todas estas técnicas são usadas para gerenciar a transferência de peso. Assim como um aeroplano, carros de rally se movem em 3 eixos: longitudinal, transversal e vertical. Carros de rally são conhecidos por realizarem grandes derrapadas. Na maior parte do tempo, essas derrapadas são induzidas pelo piloto para alcançar a maior velocidade possível em uma curva sem sair da estrada. Para atravessar um estágio de rally rapidamente sem bater, você precisa gerenciar a postura do carro o tempo todo. No rally, traçado significa o mesmo que em qualquer outra forma de esporte automotivo, ou seja, significa endireitar a pista o máximo possível nas curvas. Porém, ao contrário de algumas formas de automobilismo nas quais o piloto usa cada centímetro da pista para achar o traçado perfeito, pilotos de rally têm apenas uma tentativa em cada curva e, frequentemente, deixam uma pequena margem para erros. Como um estágio de rally passa no meio de florestas ou faz curvas ao redor de montanhas, nem sempre é possível ver o traçado. As anotações de navegação são vitais para que você saiba onde posicionar o carro na estrada, mesmo que a seção à frente não seja imediatamente visível. Você também deve manter os ouvidos abertos para obstáculos, como estacas de portões e pilhas de madeira, que possam fazer você seguir uma linha um pouco diferente na curva do que normalmente seguiria. Quando estiver em um estágio, não deixe de ouvir o seu copiloto e posicionar seu carro de forma apropriada para a estrada adiante. Sempre tente deixar uma pequena margem para erros. Quando você ouvir pilotos conversando sobre ataque máximo, eles estão falando sobre forçar o carro tanto quanto puderem para tirar o máximo dele. Isso frequentemente gera alguns dos momentos mais espetaculares do rally, nos quais os pilotos batem recordes em estágios ou forçam demais e sofrem uma batida que os tira do evento. Saber quando forçar e quando ser mais cauteloso é vital ao competir em um evento. Se você estiver se recuperando de um problema mecânico e tentando compensar o tempo no resto da pista, forçar mais pode ser uma estratégia válida, já que você tem pouco a perder. Se você estiver entre os 3 primeiros, registrando tempos competitivos no estágio, pode ser mais sensato usar uma abordagem mais cautelosa e evitar correr grandes riscos. Na prática, os pilotos frequentemente usam uma abordagem cadenciada, dirigindo a 95% de seu potencial para não cometerem nenhum grande erro enquanto mantém um ritmo competitivo. Em Dirt Rally, essa abordagem cadenciada é aconselhável enquanto você se acostuma com seu carro e a resposta dele aos estágios e às condições. Se as rodas dianteiras de um carro perdem tração com a superfície da estrada enquanto você tenta virar, o carro entra em um estado conhecido como subesterço. Subesterço sempre é ruim e nunca é usado intencionalmente em qualquer técnica de pilotagem em rally. Na verdade, algumas dessas técnicas são usadas especificamente para evitar subesterço. Subesterço ocorre se a tração for parcialmente perdida e o carro continuar a fazer a curva, mas a um ângulo menor do que a direção das rodas dianteiras. O carro parecerá continuar forçando para frente.
Nessa situação, aplicar mais ângulo de virada frequentemente piora as coisas, já que fazê-lo requer ainda mais tração do que foi originalmente pedido nas rodas dianteiras. Se as rodas perderem tração completamente, o carro parará de virar e derrapará na direção que estava indo antes das rodas travarem. Isso é particularmente comum ao virar em freadas fortes, já que a tração do pneu está sendo usada parcialmente para reduzir a velocidade e parcialmente para virar. A resposta correta é usar completamente o freio e o acelerador e reduzir o ângulo de virada. Isso permite que o peso do carro se ajuste e a tração seja recuperada. Em superfícies soltas, como cascalho e neve, há uma maior chance de subesterço devido ao nível reduzido de aderência. Portanto, algumas técnicas são frequentemente usadas para induzir subesterço e evitar que o carro sequer chegue ao subesterço. Carros com tração dianteira são especialmente suscetíveis a subesterço, já que todas as forças de frenagem, aceleração e virada passam pelos pneus dianteiros. Subesterço pode ocorrer durante a aceleração se as forças combinadas de aceleração e virada superarem a tração disponível. Uma perda semelhante de tração pode ocorrer quando se freia e vira. Carros com tração traseira são os menos suscetíveis a subesterço, já que os pneus dianteiros são usados apenas para frear e virar. Na verdade, as características deles são mais propensas a sobresterço. Carros com tração nas 4 rodas tendem a exibir as características de tração dianteira durante frenagem na entrada da curva e de tração traseira durante a aceleração na saída da curva. Equipes de rally trabalham bastante para reduzir estas características e oferecer uma configuração mais equilibrada. Lembre-se, subesterço sempre é ruim. Ao pilotar em um rally, certifique-se de tentar evitar o subesterço a qualquer custo. Se as rodas dianteiras de um carro perdem tração com a superfície da estrada enquanto você tenta virar, o carro entra em um estado conhecido como sobresterço. Isso ocorre quando o ângulo do carro excede o do movimento da direção e a traseira do carro se desalinha com a dianteira. Ao contrário do subesterço, o sobresterço é frequentemente usado como uma técnica para aumentar a velocidade em que se faz uma curva. Você pode obter uma velocidade maior de saída das curvas ao eliminar o subesterço proativamente. A forma na qual o sobresterço é induzido e controlado depende do tipo de sistema de transmissão do carro. Por definição, carros com tração dianteira não têm nenhuma direção nas rodas traseiras, portanto, o sobresterço não pode ser induzido com o acelerador, mas pode ser induzido usando transferência de peso. Quando um carro com tração dianteira entra em sobresterço, a postura do carro pode ser controlada dirigindo com a trava oposta, acelerando, desacelerando ou freando. Aplicar trava oposta durante a aceleração aumentará a velocidade na dianteira do carro, deixando a traseira alinhada de novo. Se mais sobresterço for necessário, por exemplo, se a curva for mais acentuada do que o esperado, desacelerar ou frear aumentará a quantidade de sobresterço ao manter o peso nas rodas dianteiras, portanto, reduzindo a aderência da traseira. À medida que as rodas traseiras de um carro com tração nas 4 rodas são alimentadas, você também pode induzir e manter sobresterço usando o acelerador para girar as rodas. Dependendo da taxa de fornecimento de potência entre as rodas dianteiras e traseiras, o carro pode ter uma tendência a maior ou menor sobresterço na saída da curva. Se a taxa for balanceada para a direita, o carro pode sair do sobresterço sob aceleração. Porém, se a taxa for balanceada para a traseira, aplicar potência pode aumentar o sobresterço ao girar as rodas traseiras. Um controle sutil da direção do acelerador e do freio é usado para iniciar, manter e sair do sobresterço, e as mesmas técnicas de transferência de peso de carros com tração dianteira se aplicam aos com tração nas 4 rodas. Ao contrário dos carros com tração dianteira e traseira, carros com tração nas 4 rodas exigem a técnica oposta no que diz respeito ao controle da aceleração durante o sobresterço. O sobresterço pode ser induzido e mantido pela transferência de peso, mas também aplicando potência para quebrar a tração das rodas dianteiras. Uma vez que o sobresterço tenha sido iniciado, continuar a aplicar potência manterá a derrapada. Para limitar ou corrigir o sobresterço, a aceleração deve ser reduzida. O sobresterço solto acontece quando você solta o acelerador durante a curva. Como o carro reduz a velocidade com a frenagem do motor, haverá uma certa quantidade de transferência de peso longitudinal, o que diminuirá a carga nos pneus traseiros, fazendo-os perder tração parcial com a estrada.
Em um carro com tração dianteira, essa transferência de peso é o bastante para induzir sobreesterço, já que a dianteira do carro geralmente é mais pesada do que a traseira. Em carros com tração traseira e nas 4 rodas, embora a diferença de peso estático entre a dianteira e a traseira talvez não seja tão grande quanto em um carro com tração dianteira, o efeito é amplificado pela frenagem do motor agindo nas rodas traseiras à medida em que estas são descarregadas pela transferência de peso para a frente. O importante é lembrar que o sobreesterço é usado como uma técnica para aumentar a velocidade em que se faz uma curva. Você pode sentir a tentação de evitar ao máximo o uso dos freios, mas há 2 usos distintos e igualmente importantes para os freios em um carro de rally. O uso mais óbvio é desacelerar até uma velocidade na qual o carro possa fazer a curva adiante sem bater. O segundo e menos óbvio motivo é gerenciar a transferência de peso antes, durante ou até mesmo depois da curva. Frear transfere mais peso do carro para as rodas dianteiras, pressionando os pneus contra a estrada e gerando mais aderência para eles. A desvantagem é que os pneus traseiros recebem menos peso do carro, o que resulta em menos aderência neles. Desacelerar o carro somente deve ser feito enquanto ele estiver se movendo em linha reta. Não é necessário que as 4 rodas estejam apontadas para frente, mas a direção do trajeto deve ser a mais reta possível. Você deve aplicar o máximo de força de frenagem sem que as rodas dianteiras travem. Dependendo da curva que estiver chegando, pode ser necessário travar parcialmente as rodas traseiras para induzir sobreesterço. Julgar corretamente os pontos de frenagem permite frear suavemente e continuamente até o ponto de virada, onde você poderá soltar o freio e entrar na curva. Soltar o freio no ponto de virada significa que o peso já terá sido transferido para as rodas dianteiras quando você virar, oferecendo maior tração. Ao frear, você sempre deve levar as características do carro e da estrada em consideração. Assim como o nível de aderência e as características da estrada, muitos outros fatores podem afetar a transferência de peso. Isso pode carregar ou descarregar cada pneu, afetando a quantidade de aderência disponível e a distância necessária para desacelerar. Eis alguns exemplos. Ao dirigir em subidas, o efeito da gravidade atuando no carro resulta em distâncias de frenagem menores. O oposto vale quando se dirige em descidas. Ao frear em uma superfície solta, a menor aderência resulta em distâncias de frenagem maiores. O nível de aderência costuma variar de curva a curva, portanto, em geral é bom usar prudência e deixar uma margem para erros. Ao frear em asfalto limpo e seco, você terá distâncias de frenagem menores, já que normalmente há mais aderência e o carro tenderá a continuar estável mais do que em superfície solta. Condições como clima úmido, lama na estrada ou gelo resultarão em distâncias de frenagem maiores. O peso geral do carro tem um efeito drástico. Carros mais pesados demoram bem mais para desacelerar do que carros mais leves. Se as rodas forem travadas inadvertidamente durante a frenagem, elas deslizarão na superfície em vez de desacelerarem o carro. Portanto, lembre-se, use os freios para desacelerar o carro até uma velocidade na qual ele possa fazer a curva adiante sem bater e também para gerenciar a transferência de peso antes, durante ou depois da curva. Sempre fique atento às condições da estrada e ajuste suas distâncias de frenagem de acordo. O termo frenagem com o pé esquerdo frequentemente é mal compreendido, como se significasse apenas usar o pé esquerdo para operar o pedal do freio, em vez do pé direito. Embora isso seja verdadeiro, está longe de explicar completamente a técnica. Se frear, acelerar e dirigir são as ferramentas utilizadas para gerenciar a transferência de peso, a frenagem com o pé esquerdo é uma ferramenta de ajuste. Usar seu pé esquerdo no pedal do freio e seu pé direito no acelerador oferece diversas vantagens. A quantidade de tempo perdida entre pressionar o pedal do acelerador e o do freio é significativamente reduzida em comparação em usar apenas o pé direito.
Isso significa que frações de segundos são economizadas cada vez em que você acelera e freia e acelera de novo. Se você aplica uma pequena quantidade de força de frenagem durante a aceleração, especialmente em um carro com tração dianteira, a carga contra a qual o motor e o sistema de transmissão precisam trabalhar faz o diferencial se contrair. Isso dispersa a potência entre ambas as rodas, diminuindo a chance de giro de uma delas, graças à baixa aderência, e oferecendo mais tração na saída das curvas. A transferência de peso pode ser corrigida no meio da curva, ajustando a quantidade de força de frenagem versus a quantidade de aceleração aplicada. Um pouco mais de frenagem transfere o peso para frente, oferecendo mais tração às rodas dianteiras para ajudar o carro a virar. Um pouco mais de aceleração corrige o sobresterço se o carro estiver derrapando muito. Quando se usa essa técnica, o carro pode ser balanceado no limiar da tração em uma curva. O ajuste de balanceamento do freio pode ser usado junto com a frenagem com o pé esquerdo para ajustar o equilíbrio entre subesterço e sobresterço. Alguns desses princípios ainda se aplicam se você usar seu pé direito no freio, mas a velocidade na qual você consegue passar de um pedal a outro claramente se torna um fator. Carros que exigem pisada na embreagem para trocar de marcha geralmente impedem frear com o pé esquerdo e reduzir a alta velocidade do carro ao mesmo tempo. Porém, a técnica ainda pode ser aplicada em uma curva. Lembre-se, a frenagem com o pé esquerdo permite alternar rapidamente entre aceleração e frenagem e é uma técnica fantástica para ajuste da transferência de peso do carro. Os pneus operam de forma ideal com uma certa quantidade de giro da roda. Em cascalho, o giro da roda permite que o sulco do pneu mova o material solto na superfície da estrada e põe o pneu em contato com a superfície mais dura embaixo, onde o máximo de aderência pode ser obtido. Porém, giro excessivo da roda impede que os pneus alcancem o potencial máximo de aderência. Portanto, nem sempre é apropriado afundar o acelerador. A técnica usada para combater giro excessivo nas rodas é conhecida como variar o acelerador e é usada primariamente quando se sai de uma curva para obter o máximo de aderência e, portanto, aceleração. Em vez de usar o pedal do acelerador como um interruptor liga-desliga, você pode modular a pressão no acelerador para obter o máximo de aderência. A quantidade de pressão no acelerador para fazer isso varia de superfície em superfície e até mesmo de curva em curva. Logo, trata-se mais de um caso de sentir a aderência do que saber exatamente quanta aceleração deve ser aplicada. Assim como na frenagem, a inclinação da estrada adiante afeta a velocidade na qual um carro pode acelerar. Quando se dirige em subidas, o carro precisa puxar seu peso contra a gravidade e acelerará mais lentamente do que em uma superfície plana. Dirigir em descidas permitirá que o carro acelere mais rapidamente, mas o efeito da altitude no carro talvez seja menos óbvio. Em grandes altitudes, como nas montanhas em que estágios de rally e hill climb frequentemente atravessam, o carro terá relativamente menos potência do que em baixas altitudes. Motores precisam de ar para queimar combustível. Logo, se mais ar entra, mais combustível pode entrar e mais potência pode ser gerada. Como a densidade do ar é reduzida com a altitude, a saída de potência também é reduzida. Tenha isso em mente quando estiver pilotando nas subidas de Pikes Peak, pois a mudança na altitude ali é uma das mais drásticas do automobilismo. Assim como na frenagem, a transferência de peso é um aspecto extremamente importante na hora de fazer um carro de rally virar. Simplesmente virar o volante não assegura que o carro se mova na direção desejada. Como piloto, você deve garantir que o peso seja transferido para o lugar correto, no momento correto. Em geral, o peso deve ser transferido para a roda dianteira externa relativa à direção da curva. Frear coloca o peso do carro nas rodas dianteiras, mas outros fatores devem ser considerados, como a postura atual do carro e as características da estrada. A postura atual do carro irá variar dependendo da seção da estrada adiante. Duas curvas na mesma direção fazem com que o peso já esteja na posição correta quando se faz a segunda curva. Com duas curvas em direções opostas, você precisará garantir que o peso seja transferido para outra roda dianteira após a primeira curva e antes do carro mudar de direção na segunda. A taxa na qual o peso é transferido, em qualquer direção, depende da superfície, da aderência disponível e da configuração do carro. Em sequências de curvas que mudam de direção, você pode usar o efeito de pêndulo para ajudar o carro a mudar de direção entre uma curva e outra.
Cumes, saltos, depressões e outros obstáculos podem desestabilizar o carro e impedir que você transfira o peso para a roda correta. Portanto, esses fatores precisam ser levados em conta. Assegurar que o peso seja transferido para o local correto no momento correto é um dos aspectos mais importantes da pilotagem de rally, logo, tenha isso em mente o tempo todo. O engano comum é de que, para dirigir um carro de rally com velocidade, você precisa brigar contra o volante de um lado para o outro o máximo possível. Quando você gira o volante, você está transferindo o peso do carro para as rodas no lado necessário para carregar a suspensão e fornecer tração para a virada. Se você mover o peso rapidamente de um lado para o outro, isso provavelmente desestabilizará o carro, deixando-o difícil de controlar. Continuar o efeito de serragem no volante deixará a situação progressivamente pior, até que uma colisão ou rodada ocorra. Ao fazer curvas ou corrigir a direção, você deve aplicar o mínimo de ângulo necessário. Em conjunto com outras técnicas, como a frenagem com o pé esquerdo para induzir o sobreesterço, a quantidade de movimento de direção necessária pode ser consideravelmente menor do que seria exigido de um carro comum no mesmo ângulo de curva. Além de manter o carro o mais estável possível, usar a quantidade mínima de direção exige um mínimo de tempo de aplicação e de remoção. Considere uma situação na qual o carro entra em sobreesterço de forma inesperada e significativa. Se você aplicasse muita trava oposta, isso poderia corrigir a situação. Porém, as rodas traseiras poderiam ganhar aderência de repente, tirando o carro do sobreesterço, e você poderia ter que anular rapidamente a trava oposta para impedir que o carro passe para um sobreesterço na direção contrária. Trava excessiva na direção serviria apenas para deixar a situação mais difícil de controlar. Portanto, lembre-se, sempre tente usar a quantidade mínima possível de movimento na direção, em conjunto com outras técnicas, para assegurar que o carro permaneça o mais estável possível. A virada com freio de mão é usada no rally com mais frequência do que em qualquer outra forma de esporte automotivo. O objetivo de realizar uma virada com freio de mão é fazer o carro entrar drasticamente em sobreesterço a uma velocidade relativamente baixa, o que permite fazer uma curva mais fechada do que seria possível usando apenas os eixos das rodas. A mudança no peso ainda é necessária, e você deve usar o momento de mudança de direção em conjunto com o freio de mão para fazer a traseira do carro derrapar. O freio de mão também pode ser usado para induzir sobreesterço em uma curva mais aberta, se houver tração insuficiente nas rodas dianteiras para fazer o carro virar no ponto exigido. Lembre-se, viradas com freio de mão são usadas para navegar por curvas muito fechadas, como ganchos, que seriam difíceis ou muito lentas de se pilotar normalmente. Portanto, fique atento para esses tipos de curvas nas anotações de navegação. Viradas em pêndulo provavelmente são a técnica mais avançada usada na pilotagem de rally. Elas são, em essência, o auge de todas as técnicas que descrevemos nestes guias. Elas são usadas especificamente para impedir que o carro sofra sobreesterço em superfícies soltas quando se chega em curvas fechadas ou ganchos a uma velocidade relativamente alta. A técnica funciona usando o impulso da traseira do carro virando de uma direção para outra. Ela deve ser medida corretamente para que a mudança final de peso aconteça no ponto de virada de uma curva. Equipes modernas de rally se esforçaram muito para reduzir a tendência de sobreesterço dos seus carros, e, portanto, viradas em pêndulo não são tão usadas nos carros de hoje como eram nos clássicos. Para explicar o processo, eis os movimentos que você deve fazer e o efeito que eles terão no carro em cada ponto durante uma virada em pêndulo. Neste exemplo, o carro está andando a altas velocidades em um trecho reto de estrada de cascalho e precisa fazer uma curva de 90 graus. Quando você chega no ponto de frenagem, você pisa fundo no freio para desacelerar o carro e transferir o peso para a frente. Com a maior aderência nas rodas dianteiras, vire o volante na direção oposta da curva. O peso reduzido nas rodas traseiras colocará o carro em sobreesterço, com a traseira saindo da linha e a dianteira do carro apontando para fora da curva. Agora você pode aumentar a aceleração, reduzir sua frenagem e virar na direção da curva antes de modular todos os três movimentos. Isso permite que você mantenha o sobreesterço até o ponto no qual o carro precisa virar para fazer a curva. Vale a pena notar
que a aderência lateral do pneu, combinada com alguma pressão no freio, faz o carro desacelerar rapidamente, como se estivesse freando bruscamente em uma linha reta. Agora solte o pedal do freio e varie o acelerador. Isso tirará o carro do sobreesterço na direção inicial. O impulso da mudança de peso na traseira do carro, em conjunto com a pressão no acelerador e o movimento do volante, iniciará sobreesterço na direção da curva. No ponto de virada, aplique aceleração total e mova o volante na mesma direção da traseira do carro. Essa é a parte do pêndulo. Você quer que o carro entre em sobreesterço na direção da curva para eliminar subesterço. Agora, varie o acelerador à medida que o carro muda o sobreesterço de um lado para o outro. Você precisa mover o volante na mesma direção para pegar a segunda derrapada. Você agora terá sobreesterço durante a curva. Continue variando o acelerador e controle o sobreesterço com trava oposta. Uma virada escandinava perfeita fará você acertar a tangente e acelerar na saída da curva, com o carro reto mais uma vez. Lembre-se de que esta é uma técnica avançada e que a prática faz a perfeição. A vantagem é que, ao usar deliberadamente o impulso da traseira do carro, você pode impedir de forma ativa que o carro entre em subesterço em uma curva fechada. Um dos aspectos mais únicos do rally, diferente das outras formas de esporte automotivo, é que você precisa lidar com muitos tipos de superfícies na estrada. Com os diversos tipos de superfície e condições, você tem níveis diferenciados de aderência. Asfalto, concreto, cascalho, poeira, gelo e neve, além de suas muitas variações, são todos superfícies que você precisa dominar. Embora você receba os pneus mais adequados para as condições em Dirt Rally, é importante entender as características. A cambagem da superfície da estrada, que não deve ser confundida com a cambagem associada à geometria da suspensão, precisa ser levada em conta especialmente nas curvas. Cambagem positiva, na qual a estrada se inclina para a parte interna da curva, pode ajudar o carro a manter tração e velocidades maiores podem ser obtidas na curva. Cambagem negativa, na qual a estrada se inclina de forma oposta ao interior da curva, tenta forçar o carro para fora da tangente do traçado. Logo, velocidades menores frequentemente são necessárias. Embora a maioria das curvas tenha cambagem positiva, uma série de curvas que mudam de uma direção para outra, na qual a cambagem da estrada também mude, pode ser algo desafiador, e você precisa garantir que o carro saia da tangente de uma curva acima do centro da estrada e dentro da tangente da próxima curva. Em alguns casos extremos, a cambagem é tão severa que o carro pulará na estrada enquanto se move de um lado para o outro. Garanta que o carro esteja na posição correta da estrada para que você possa tirar o máximo de proveito da cambagem. Saltos costumam ser a parte mais espetacular de qualquer estágio de rally, mas você precisa considerar diversos fatores ao abordá-los. Em primeiro lugar, como as rodas do carro não estarão em contato com o chão por algum tempo, você não conseguirá mudar de direção ou desacelerar enquanto estiver no ar. Isso parece algo óbvio, mas significa que você precisa garantir que o carro saia do chão com a postura e a velocidade corretas para aterrissar no lugar certo. Se a estrada for reta, isso pode ser um caso simples de garantir que o carro saia da estrada apontando para frente, porém, se o salto for no meio de uma curva, você precisará assegurar que a trajetória do carro faça com que ele aterrisse na estrada. Isso é particularmente importante quando houver valas, pedras, árvores ou outros obstáculos nas laterais do estágio. A transferência de peso também cumpre um papel importante ao abordar um salto. Dependendo da natureza da estrada em cada lado do salto, pode ser necessário desacelerar ou até mesmo frear antes do salto. Imagine-se chegando a um salto em alta velocidade, com uma curva fechada imediatamente adiante. Você precisaria frear antes do salto para reduzir a velocidade, o que transferiria o peso do carro para as rodas dianteiras. Em geral, é aconselhável não deixar o carro nesta postura quando ele sai do chão após um salto, já que a probabilidade de aterrissar com tudo na dianteira é maior, e isso poderia resultar em danos no reservatório, no radiador ou na suspensão. Ao invés disso, você deve frear até a beira do salto, mas parar de frear logo antes de decolar para mover o peso de volta para o centro do carro. Em alguns carros, especialmente os com tração dianteira ou outros com frente pesada, pode até ser prudente acelerar à medida que o carro sai do chão. Fazer isso transferirá o peso para a traseira logo antes da decolagem, o que ajudará ainda mais a impedir que o carro caia de frente.
Lembre-se, embora grandes saltos em alta velocidade possam ser espetaculares, realizá-los na maior velocidade possível pode não ser a melhor estratégia para lidar com um salto. Quanto mais um carro ficar no ar, mais ele desacelera. Logo, você deve considerar saltar a uma velocidade um pouco menor para colocar as rodas de volta no chão o mais rapidamente possível. Embora sejam aparentemente inócuos, cumes podem afetar a estabilidade do carro de maneira drástica. Mesmo que o carro não saia do chão, como faria em um salto, um cume frequentemente pode fazer o carro ficar leve e anular carga na suspensão e os pneus, resultando em uma tração menor. Isso é especialmente importante se o cume estiver logo antes, durante ou depois de uma curva, e isso deve ser levado em conta ao abordá-los. Outra coisa a se considerar é que, dependendo do tamanho do cume, ele também pode impedir que você veja a estrada adiante. De novo, isso é especialmente importante se o cume estiver logo antes de uma curva. Imagine-se chegando em alta velocidade a um cume que bloqueie sua visão logo antes de uma curva aberta. É essencial que você coloque o carro no ponto correto da estrada e na postura correta para fazer a curva, mesmo que ela não possa ser vista até o último segundo. Lombas também podem anular carga na suspensão e nos pneus, reduzindo a tração ao jogarem a dianteira, a traseira ou um lado do carro para cima. Estágios de rally costumam apresentar superfícies irregulares, mas lombas particularmente ruins, que desestabilizam o carro ou exigem que você faça algo diferente do que faria normalmente, são incluídos com frequência nas anotações de navegação. Lombas nem sempre atravessam toda a largura da estrada e por isso ações evasivas, como se mover para um lado da estrada, podem ser necessárias. Depressões ou outras compressões na superfície da estrada podem ser imprevisíveis e devem ser tratadas com cuidado. Depressões que ocorrem em uma distância longa podem não ter um impacto muito grande no carro, mas as mais curtas podem atuar como um solavanco grave, já que a suspensão é comprimida e depois rapidamente estendida enquanto o carro é jogado no ar. Um cuidado extra deve ser tomado ao cruzar terreno extremamente irregular, com muitas lombas e depressões que possam desestabilizar o carro. Também é necessário tomar cuidado ao atravessar poças de água, já que elas podem, assim como as depressões e lombas, serem imprevisíveis. Dependendo da profundidade da água e da largura da travessia, a abordagem pode variar entre ir com tudo e desacelerar na hora, simplesmente passando pela poça em uma velocidade normal. Chegar a poças profundas em alta velocidade pode danificar a frente do carro. Logo, com frequência, é melhor perder alguns segundos desacelerando do que perder minutos graças a danos mecânicos. Lembre-se, é por isso que lombas, depressões e poças de água são incluídas em suas anotações de navegação, e porque ouvir o seu copiloto é extremamente importante. Há muitos tipos de obstáculos que podem ser encontrados em um estágio de rally. Em um estágio de cascalho no meio de uma floresta, não é incomum encontrar toras de madeira, galhos ou pedras grandes. Carros de rally têm peças reforçadas e outras proteções na parte inferior da carroceria e em pistas de cascalho. A suspensão e os pneus duros permitem que o carro passe por cima da maioria dos obstáculos. Pode ser necessário realizar uma ação evasiva se o obstáculo for grande o suficiente para danificar o carro ou causar uma batida. Configurações com suspensão mais baixa e menos curso e pneus de perfil mais baixo, como as usadas em ralis no asfalto, significam que mais cuidado deve ser tomado na hora de escolher rapidamente entre passar por cima ou desviar do obstáculo. Obstáculos fixos como postes de portões, parapeitos de pontes e cercas para gado geralmente requerem consideração, portanto, são incluídas nas anotações de navegação com descrição suficiente para permitir que o piloto passe por elas de maneira segura. Certifique-se de estar preparado para tomar as precauções necessárias e evitar um incidente que o tire do rally quando ouvir os avisos sobre esses obstáculos nas anotações de navegação. Diferente de um circuito de corrida, no qual os pilotos decoram cada centímetro, os pilotos de rally lidam com centenas de quilômetros de estrada única durante cada rally. Logo, para serem rápidos e manterem a segurança, eles usam anotações de navegação. Nem todas as anotações de navegação são iguais. O sistema utilizado e quais características da estrada são marcadas dependem da preferência do piloto e podem variar enormemente entre um piloto e outro.
Há diversas variações de sistema de copilotos utilizadas, mas em Dirt Rally usamos a 6:1, eternizada pela própria lenda, Colin McRae. Nesse sistema, 6 é a curva mais rápida e menos acentuada, e 1 é uma curva lenta, quase de 90 graus. Temos então 90 graus, gancho e fechada, para descrever curvas ainda mais fechadas. O engano comum é de que o número se refere à marcha que você deve usar, mas nem sempre esse é o caso. Se você sair de uma direita 2 na segunda marcha e entrar imediatamente em uma esquerda 6, dificilmente mudará a marcha direto para a sexta. As distâncias geralmente são medidas em metros. Por exemplo, 60, 80 ou 100, a não ser que as curvas estejam muito próximas. Nesse caso, e ou sobre podem ser utilizados. Descrições detalhadas adicionais sobre a estrada adiante também são necessárias. Avisos como cuidado, cureca e dupla cureca marcam seções onde cuidado extra precisa ser tomado. Descrições como abrir, fechar ou fechar mais são usadas quando o ângulo muda no meio da curva. A extensão da curva também é descrita usando média, longa e continua por cumes altos, lombas e saltos, assim como outras variações nas quais você pode dirigir, como cambagem negativa, depressões e poças de água, também são destacadas. Talvez os avisos mais importantes de todos sejam aqueles que descrevem quando um obstáculo está presente, avisando que você deve evitar cortar a curva ou sair dela por fora. Nessas situações, o copiloto vai avisar: não cortar. É de importância vital ouvir seu copiloto e não cortar nestas situações. Outro aspecto importante das anotações de navegação é o momento. Esse é o ponto no qual o copiloto repassa o aviso a você em relação à posição na pista. Novamente, isso é uma questão de preferência, mas é comum que as anotações de navegação sejam fornecidas uma ou duas curvas antes de onde o carro estiver na estrada. Isso permite criar uma imagem mental da estrada adiante, para que você possa deixar o carro na postura correta, no momento certo e chegar à velocidade máxima. Embora alguns pilotos prefiram que os avisos sejam dados com menos antecedência do que outros pilotos, é essencial que você receba o aviso antes do ponto no qual precisaria reagir. O exemplo mais óbvio disso seria o ponto de frenagem para uma curva. Se o aviso for dado após o ponto no qual você precisaria frear, especialmente em uma curva que não pode ser vista até chegar nela, esse aviso está atrasado. Muitas colisões no rally foram causadas pela falha do copiloto em dar o aviso ao piloto a tempo. Se quiser, você pode ajustar o momento dos avisos do copiloto no menu de preferências do jogador para que os avisos sejam dados na hora mais apropriada para você.